E esse Gabriel, hein, meu? Esse vereador aí que, enfim, protagonizava cenas que não caberiam nem num filme da Nojentas, Titiolina, asquerosas. enquanto vomitava ali um discurso moralista na internet. Esses caras são sempre os primeiros a cair. Conta pra gente, esse cara deve ser cassado, mas ainda pode ser candidato a deputado federal. Pois é, Megali, o que acontece? Para a cassação hoje acontecer, 2/3 dos vereadores presentes precisam votar favoráveis à perda do mandato do Gabriel Monteiro, a condenação dele nesse processo ético-disciplinar por quebra de decoro parlamentar na Câmara Municipal do Rio. Se os 50 vereadores, porque hoje o Carlos Bolsonaro está licenciado, são 51 no total, mas se os 50 vereadores aptos estiverem na casa, 34 votos bastariam para que o Gabriel Monteiro fosse cassado. Em caso de maioria absoluta, ou seja, 26 votos, o Gabriel Monteiro pode ter o seu mandato apenas suspenso. Mas mesmo com essa cassação, ele poderia se lançar aí na sua candidatura como pleiteia, a não ser que mudasse de estratégia. O Gabriel Monteiro, no relatório final apresentado pelo Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ele tem ali contra ele pesando várias acusações envolvendo assédio moral contra ex-assessores. São ex-funcionários, tanto homens quanto mulheres, que narraram, inclusive em depoimento à Polícia Civil, porque há inquéritos criminais contra o Gabriel Monteiro em andamento, narraram que ele era uma pessoa ali muito ofensiva, que obrigava os assessores a se submeterem a situações de constrangimento, inclusive para a gravação de vídeos na plataforma ali que ele alimentava, que era o YouTube, principalmente, com outras redes sociais também, mas para poder promover o seu trabalho enquanto vereador. E daí surge também uma das outras denúncias, manipulação de vídeos. Então, apareceram alguns exemplos ao longo da investigação do Conselho de Ética. Vou citar alguns. Ele ter forjado uma situação de assalto no centro da cidade, quando pediu para que um homem em situação de rua fingisse que estava roubando o celular de uma mulher para que os seguranças do Gabriel Monteiro o abordassem e fizessem ali uma falsa prisão. A própria Polícia Civil, o delegado que investigou o Gabriel Monteiro e foi ouvido pelo Conselho de Ética, disse que uma falsa comunicação de crime, um crime forjado, também é crime. Ou seja, forjar aquela situação também poderia ser enquadrado ali como um crime. Tem a situação envolvendo também exploração ali de menores para esses vídeos. Por exemplo, pegar uma menininha que estava supostamente ali passando fome, evidentemente numa situação de vulnerabilidade social, e fazer com que ela fosse comer com ele no shopping, depois agradecê-lo, e por aí vai. E outra acusação muito grave, segundo os vereadores, talvez a mais grave de todas, relações sexuais com menores de 18 anos, inclusive com gravação dos atos sexuais e compartilhamento dessas imagens. E aí surgiu ontem uma outra notícia que pesa ainda mais a acusação contra o Gabriel Monteiro, que é a de um áudio onde o Gabriel estaria ali confirmando que sabia que as jovens com quem ele se relacionava eram menores de 18 anos, o que vai até contra o que ele já havia narrado em depoimento, de que, na verdade, eram relacionamentos que ele não sabia, que as meninas mentiram, algumas até reforçaram isso, disseram que nunca contaram para ele que eram menores de idade, mas esse áudio para o Conselho de Ética também é algo que estremece ainda mais a situação dele, horas antes da votação no plenário. Ontem, a defesa chegou a entrar com recurso, mas a Comissão de Justiça e Redação negou, disse que o processo ético-disciplinar correu normalmente, sem nenhuma irregularidade, e a votação está marcada para as 4 da tarde. Cara, eu não vou repetir aqui as barbaridades que esse cara cometia. Quem quiser que vá lá no YouTube, lá pelas 7h10, 7h15, a gente falou sobre esse assunto. O cara basicamente tentou transformar o gabinete dele numa espécie de Sodoma e Gomorra. Coisas loucas, assim, do Arco da Velha, que nem valem a pena ser repetidas. Só 2 considerações. Primeiro, quem está participando da tentativa de livrar a cara desse sujeito é Carlos Bolsonaro. Não por meio de discursos, até porque ele não frequenta a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mas ele faz parte daquele grupo que está tentando articular a não cassação do Gabriel Monteiro por falta de provas o suficientes. Como se os testemunhos de todos, praticamente, assessores que tiveram a infelicidade de passar pelo gabinete e pela vida desse sujeito não bastassem para, no mínimo, levantar alguma suspeita.
a respeito da atuação desse sujeito. E segundo, esse cara foi lançado como candidato a deputado federal pelo PL, o partido do presidente da República. Porque o PL entende, e aí eu fico abismado com o comportamento do nosso eleitor, que ele será, e provavelmente será mesmo, um puxador de votos. Vai ganhar muito voto e vai acabar levando outros políticos à Câmara Federal. Escuta, eu não espero grande coisa do nosso mundo político, especialmente de um partido que é presidido pelo Valdemar Costa Neto. Agora, um mínimo, um tiquinho, uma gotinha de compromisso com a ética, com a civilidade, só um pouquinho. Esses caras devem a gente. Não há condição moral de você lançar um sujeito desses como candidato à República sob o argumento de que ele será um puxador de voto. Vale a pena abraçar o capeta desse jeito por uma meia dúzia de votos? Por 1 ou 2 assentos a mais na Câmara dos Deputados? Que coisa vergonhosa, o partido do presidente da República. Também é sempre o primeiro a apontar lá a degradação dos outros. Todo mundo é um pervertido, né? Olha o Golden Shower aqui. Quando é o aliado dele, ele não fala uma palavra. Não diz nada a respeito dessas barbaridades. Gente imunda.